E aí pessoal, eu me chamo Fernando e se você é produtor de açaí ou quer se tornar um produtor de açaí, é fundamental que você faça uma pesquisa de mercado para que você entenda quais são os números desse mercado, para que você entenda quem serão seus clientes, para que você entenda como é que eles consomem a sua produção, ou seja, como é que eles consomem o fruto do açaí. Essa pesquisa de mercado ela é fundamental para que você tome uma decisão consciente de plantar ou não o seu açaizal. Por isso hoje nesse vídeo eu vou te trazer alguns dados importantes e também alguns números interessantes que vão te ajudar a tomar a decisão por plantar ou não o seu açaí. Então bora enxergar melhor como é que funciona esse mercado de açaí hoje nesse vídeo. Mas antes, gente, é fundamental que você vá aqui embaixo, deixe seu gostei, deixe seu like, isso faz muita diferença porque faz com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas. E além disso, se os vídeos que você assiste aqui no ProMudas te ajudam de alguma maneira a cultivar melhor suas plantas, eu peço fortemente que você venha aqui e se inscreva no nosso canal. A inscrição, sem sombra de dúvida, nos ajuda muito, nos incentiva muito a produzir conteúdos sempre assim importantes, cheio de informações para vocês todas as semanas. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, porque isso nos ajuda bastante. Então vamos lá, deixe seu gostei, deixe seu like e também se inscreva no canal. Acredito eu que a principal pergunta que você deve se fazer ao considerar cultivar açaí é: vai ter mercado consumidor para os frutos que eu irei produzir? Terá demanda suficiente para os frutos que eu vou produzir? E por mais óbvia que pareça essa resposta para algumas pessoas, é muito importante que a gente entenda os números por trás dessa demanda. Porque eu logo vou te adiantar, ela existe, mas os números nos falam muitas coisas importantes. Para começarmos, é interessante que você saiba que o maior produtor de açaí do Brasil, na realidade do mundo, é o Pará. Aqui no Pará, nós somos responsáveis por 94% da produção mundial, vamos dizer assim, de açaí. Produzimos algo próximo de 1.400.000 toneladas de frutos por ano. E através desses números fica óbvio que aqui a oferta de frutos realmente é muito grande. E talvez automaticamente você deve pensar assim: caramba, se lá é a maior produção de açaí, se lá é a maior oferta de frutos do açaí, lá o açaí deve ser bem baratinho, o preço deve ser lá embaixo. E não! Apesar de nós termos uma oferta razoavelmente grande se comparado a outros estados, afinal, somos o maior produtor de açaí do Brasil, mas o preço do açaí tem se mantido alto nos últimos anos. Aliás, é muito frequente nós vermos notícias falando sobre o preço do açaí ter se mantido mais alto do que a inflação do período. Tem crescido bastante o preço nos últimos anos e muitas vezes ele não cai o suficiente nem mesmo na época de safra, quando acontece a maior disponibilidade de frutos no mercado. Aliás, vale ressaltar que aqui no Pará, além de termos a maior produção de frutos do açaí, a gente também tem a maior concentração de viciados em açaí. E não se ofenda quando eu falo isso, porque eu também sou um viciado em açaí. Se deixar 1 litro de açaí aqui para mim, eu vou tomar rapidinho. Ainda mais se tiver um charque, um peixe frito, algo do tipo, não vai sobrar nada para você, pode ter certeza disso. O consumo aqui do Pará e dos estados vizinhos, eu acredito, também é muito grande. O consumo médio do paraense é de vários e vários litros por ano. Aliás, tem um estado que tem um pessoal um pouquinho mais viciado em açaí do que a gente. Os amapaenses, nessa notícia aqui a gente pode conferir isso, eles consomem até mesmo mais açaí do que a gente. Olha só. E com essas altas de preços que a gente tem observado no mercado do açaí nos últimos anos, o hábito de consumo tem mudado bastante. Muitas pessoas, muitas famílias que consumiam açaí todo santo dia, até muitas vezes, várias vezes ao dia, acabaram tendo que regular um pouco mais o seu consumo, diminuindo o número de consumo de açaí por dia ou mesmo por semana, por mês. Ou seja, começou aí a diminuir a frequência com que tomavam açaí na sua rotina. Então, até aqui a gente já consegue enxergar que a demanda aqui no estado ela é gigante e que ela está suprimida, ou seja, é uma demanda que precisa de mais frutos para poder ter mais acesso ao seu açaí, ao seu alimento, por um preço mais acessível, que vai permitir com que ela volte aos seus hábitos normais de consumo, ou seja, consumo diário de açaí. Então, produzir açaí aqui no estado
é um ponto a mais para você garantir que realmente haverá demanda para os seus frutos produzidos. E para evidenciar ainda mais essa importância do açaí aqui no estado, para você ter uma ideia, o açaí é a quarta maior cultura de maior importância aqui no Pará, gerando cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais por ano. E um fator que contribui muito com essa demanda por frutos de açaí aqui no estado é por causa do nosso hábito de consumo. Aqui no Pará e outras regiões aqui do estado, outros estados aqui da região, aliás, a gente toma o açaí. Essa é a palavra certa, nós tomamos açaí. Nós temos no açaí um alimento. A gente considera ele como se fosse uma refeição e não como em outros estados, que muitas pessoas consideram como se fosse também um alimento, é claro, mas como se fosse mais ali um lanche, um energético, algo que não faz parte do seu dia a dia, pelo menos do ponto de vista de alimentação. Então, a gente aqui acaba tomando muitos e muitos litros de açaí, e esse hábito ele é construído desde a nossa primeira infância. Parece brincadeira, mas eu tenho certeza que talvez você ou você conheça outras pessoas que já tomavam açaí mesmo antes de aprender a andar. Te garanto isso, tem muitas famílias que dão açaí para os seus bebês. Aliás, tem várias fotos que você pode encontrar pela internet. Eu mesmo fui um deles. Se eu encontrar uma foto minha, eu coloco aqui para você ver. Mas tem várias fotos de bebês que tomando açaí desde pequenininho. Pequenos paraensezinhos que já tomavam açaí mesmo antes de aprender a andar, mesmo antes de aprender a falar. Então, é um hábito construído no paraense desde a sua primeira infância. E esse hábito ele é levado até o paraense ficar idoso. Ou seja, é realmente um consumo de açaí muito grande. Tomando aí, como eu falei, vários litros por ano. Vários litros, aliás, por mês. Tem pessoas que tomam 15, 16, 20 litros por mês fácil. E como eu falei, nós tomamos o açaí aqui em forma de polpa. As pessoas muitas vezes chamam também de vinho de açaí. E por conta disso, tem um elo na cadeia de produção do açaí muito importante chamado ponto de açaí, que até onde eu já vi, eu já visitei vários estados aqui no Brasil, eu não presenciei esse tipo de comércio, que é o chamado ponto de açaí ou batedoras de açaí, batedeiras de açaí, que são pontos de comércio aonde nós compramos o açaí, a polpa do açaí já um saco plástico, já pronto para consumo. A gente leva para casa e já toma ele ali junto com outros alimentos. Esses pontos de açaí, na hora, eles batem o açaí. Lá chega o fruto já higienizado, lá também eles fazem uma higienização mais rigorosa. E aí depois eles colocam na batedeira, que é uma máquina já muito característica aqui do Pará. Colocam um pouco de água, dependendo do tipo de açaí que quer ser preparado, se é o açaí do fino, do médio, do grosso, o açaí especial, São classificações que nós utilizamos. Então, quanto mais encorpado, mais próximo do grosso ele é, vamos dizer assim. Menos água ele recebe. E mais caro, claro, ele fica. Então ali já bate o açaí, já envasa, já embala e já passa para o cliente final. Isso é muito importante porque mostra que para o paraense você não precisa de uma grande cadeia de beneficiamento do fruto. É claro, hoje já existem muitos pontos que vendem aqueles mixes de açaí aqui no nosso estado, mas ainda assim tem um número gigantesco de pontos de açaí, de batedoras de açaí. Se eu não me engano, só na capital Belém chega na casa dos milhares, ou pelo menos mais de 1000 pontos de açaí, vendendo o mesmo produto. Ou seja, pega o fruto, extrai a polpa, embala e comercializa. Logo, se você quer morder uma fatia maior de lucro nessa cadeia, você pode colher sua produção de frutos e você mesmo vai despolpar esses frutos e vender ao seu cliente final. Aí você consegue uma margem de lucro até maior na sua produção. Ou você pode simplesmente vender os frutos para um batedor aqui da região. Aqui no Pará, então, existe-se uma demanda muito grande, crescente, existe uma demanda em outros estados do Brasil crescente, existe uma demanda em outros países do mundo crescente, existe um consumo local de vários litros por pessoa, por habitante, por paraense, E também, como a gente viu, por amapaense e também talvez pelos manauaras e por vários outros cidadãos aqui da região norte. A gente consome muitos litros de açaí por ano e também alguns litros, talvez não tanto quanto a gente, mas em outros estados aqui do Brasil, mostrando que a demanda ela é muito grande. Os preços, se considerarmos apenas preço em relação a comportamento devido à demanda e oferta de frutos, a gente pode dizer sim que a demanda é crescente, superando em muito a oferta e por conta disso o preço cada vez mais tem se tornado
maior, inviabilizando o consumo por muitas famílias, por muitos paraenses, que antes tinham uma rotina de consumo diário desse fruto. E além disso, também tem crescido muito a demanda por açaí por outros mercados, não só o alimentício, mas também o mercado fármaco, ou seja, de produtos farmacêuticos, também da indústria de cosméticos. Então, o açaí realmente tem tido essa demanda cada vez maior e mais diversificada. Gente, é baseado nisso que muitos produtores, inclusive clientes aqui do Promudas, têm plantado açaí. Cada vez mais expandido cada vez mais seus plantios de açaí. Não diferente, a gente aqui também do Promudas tem feito nossos plantios de açaí. Inclusive, compartilhamos com você o passo a passo da implantação do nosso plantio de açaí. Vai aqui nessa série de vídeos e acompanha o passo a passo. Inclusive nossos erros e acertos da nossa implantação dos nossos novos plantios de açaí. Vai lá e assiste porque realmente pode te ajudar bastante a fazer a organização e a implantação do seu plantio de açaí. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.